Pai do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 19, versículo 14. Todos encontraram? Amém. Amém. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Amém. Interessante aqui que diz, né, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Ou seja, nós sabemos que muitas vezes a gente pode estar falando algo que aparentemente é agradável, mas o nosso coração não está sendo agradável, né? Por isso tem que ornar, né? Tem que combinar. O que a gente fala com como o nosso coração está se comportando aqui dentro de nós. É claro que eu penso assim, que muitas vezes, no momento de angústia, a nossa alma quer que a gente reclame, quer que a gente murmure, quer muitas vezes que a gente lamente, mas a nossa fé faz a nossa boca declarar outra coisa. E muitas vezes, quando a nossa boca declara, o nosso coração começa a crer. Amém. Né? Quando a nossa boca declara a palavra do Senhor, que é a verdade, o nosso coração começa a crer. Então, que o nosso coração possa crer sempre e os nossos lábios também possam demonstrar o amor que nós temos por Cristo. Amém? Amém. Vamos orar? Aleluia, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Somos totalmente dependentes do Senhor. Ó Deus querido, não podemos e nem queremos viver longe da Tua presença, Pai. Porque é o Senhor quem nos completa. O que seria de nós, Senhor, sem a Tua presença? Ó Deus, estaríamos ainda errantes por esse mundo e perdidos, ó Pai querido, tentando encontrar, Pai, um motivo, uma razão para viver, tentando entender muitas vezes, ó Pai, por que nós nascemos, Senhor. Ó Deus, mas o Senhor nos encontrou. E a partir desse momento em que o Senhor nos amou primeiro, Senhor, nós somos convidados a amá-lo. E no momento em que nós o conhecemos, Senhor, percebemos, Senhor, ó Deus, o motivo do porquê nós nascemos, Senhor. Percebemos qual é o sentido da nossa vida, Senhor. O sentido da nossa vida é o Senhor, Pai. Ó Deus, não há, Senhor, motivo de existência, Senhor, neste mundo. Ó Deus, se não, ó Deus, honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, Senhor. Ó Deus querido, os céus declaram a Tua glória, Senhor. Aleluia. E o firmamento a obra das Tuas mãos, ó Pai. E nós declaramos quem o Senhor é, Pai. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, forte, Deus Emanuel, príncipe da paz, digno de todo louvor e de toda glória. Aleluia. 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 Vitorioso em Cristo. Vamos nos levantar, crianças. Thank you.
faça a tua vontade. É interessante esse louvor que nós iniciamos aqui, né? Que é exatamente isso. O Satanás, ele não para, ele está ali o tempo todo tentando nos destruir. E a destruição que ele quer causar com a gente, muitas vezes não é nem aqui na terra, de coisas que a gente tem, não. Mas é para destruir a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Porque se ele destruir isso em nós, a gente fica perdido. Então ele fica o tempo todo tentando mentir para nós de quem Deus é. E ele diz as mentiras para nós. Quando há falta de algo, ele diz para a gente que a gente não vai ter. Quando a gente se sente sozinho, ele diz: você está mesmo sozinho, não tem ninguém com você. Mas nós, através da palavra, combatemos todas estas coisas. Satanás tentou fazer isso com Jesus, e Jesus combateu Satanás com a palavra. Ele tentou destruir aquilo que, a identidade dele, e ele combateu com a palavra. Ou seja, a palavra de Deus, que é o espelho da nossa identidade, quem nós somos em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Filhos, aleluia. Oh, glória a Deus.
minhas mãos em louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. É verdade. Existe em nossos lábios um aleluia. Um aleluia. Celebramos a tua vida, Jesus. Celebramos quem tu és, Pai. Celebramos a ti. Celebramos o teu nome. Celebramos a tua presença. Celebramos, Senhor querido, o teu caráter. Celebramos a ti. Celebramos, aleluia, Cordeiro de Deus. Celebramos a ti. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, onde o Senhor nos encontrou, Pai. Oh, aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Rabi mencionou o que o inimigo procura fazer para destruir. Eu vejo a principal forma que o diabo usa é a sedução. Porque no Éden ele seduziu Eva. E no deserto ele tentou seduzir Jesus, fazendo com que Jesus fizesse aquilo que exatamente ele queria. Mas, usando essa estratégia, ele estava usando essa estratégia contra o próprio Deus. Mas a gente tem que estar atento, porque a maior arma dele é a sedução. E ele muitas vezes tenta nos seduzir no nosso dia a dia. Ele tenta nos seduzir com engano, com mentira, mas também com frustrações, com desilusões. Tenta nos seduzir de todas as maneiras, tentando mostrar que nós estamos sós e que Deus está no seu trono no céu, apenas cuidando de si próprio e não daquele que ele criou. Deus te criou. Deus formou e criou toda a humanidade. Ele tem amor pela humanidade. Por isso ele deu o Senhor para morrer por nós e nos dar certeza de vida eterna. E nos deu o seu Espírito Santo para a gente discernir quando o diabo vem sorrateiramente tentando nos seduzir. Esteja sempre vigilante. Amém? Vamos orar pelas crianças. Se tem uma das coisas que o diabo, alvo do diabo, não é aqueles a quem já tem a mente formada, mas são as crianças. Porque as crianças estão em formação. Elas estão aí ainda aprendendo, assimilando as coisas que estão sendo ensinadas. E o diabo procura envolver a mente das crianças, seduzir as crianças, para que elas não venham aprender o caminho do Senhor. Mas nós estamos reunidos aqui com o propósito de servir ao Senhor em prol até mesmo das nossas crianças, ensinando elas a guardar tudo que o Senhor tem ensinado na sua palavra. Então, Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor as nossas crianças, pelos quais o Senhor nos deu a responsabilidade, Senhor, não só como pastores, instrutores, mas como pais e mães. Nos deu a oportunidade de ensinar e de guiar os nossos filhos, as nossas crianças no caminho do Senhor, ensinando a palavra do Senhor, para que eles possam, Senhor, a Deus, assimilar nos seus corações e não se esquecer dela. Que o Senhor possa abençoar aquele que ministra a palavra para as crianças, que elas possam reconhecer, ó Deus, a voz do Senhor através da palavra, através do servo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, é muito bom a gente vir ao culto e ter a certeza de que Deus está presente. Como é bom a gente saber, ter essa convicção em todo tempo da presença de Deus. Porque se o homem não tem em todo tempo a percepção e a convicção da presença de Deus no lugar onde ele está, ele se entrega ao mundo, ele se entrega à carne, ele se entrega aos pensamentos de derrota, os pensamentos de frustração, de angústia e de abandono. Então, quando a gente tem essa convicção, não importa se você está com 10, com 100, com 1000, ou você apenas está sozinho. Você tendo a convicção da presença de Deus, você não precisa de mais nada. Nem eu e nem você precisamos de mais nada, só precisamos dele. Ele estando presente, louvado seja Deus. Porque buscar o Senhor é individual. Cada um escolhe ir para a casa do Senhor, cada um escolhe, sabe, buscar o Senhor, cada um escolhe fazer aquilo que colocou no coração para fazer, para adorar o Senhor. Muitas pessoas acham enfadonho ir para a casa do Senhor.
Muitos vão até mesmo apenas para justificar a sua vida religiosa, mas tem muitos daqueles que vão lá para buscar e adorar ao Deus vivo, sabendo que Ele está presente. Eu tenho essa convicção. Já tive alguns momentos de desequilíbrio, porque deixei minha carne e deixei o diabo seduzir a minha mente, dizendo: olha, você está enrascado. Não, eu tenho o Espírito Santo de Deus, que muitas vezes nos faz lembrar que Deus está conosco, porque no meio da luta, você olha apenas para a luta, você olha apenas para a situação difícil, mas o Espírito Santo está em você e fala para você olhar para Jesus. E quando você olha para Jesus, você se sente seguro, porque você sabe que você está nas mãos dele. Amém? Amém. Eu queria ler com os irmãos, no capítulo 6 de Marcos, no versículo 30. O texto nos fala da primeira multiplicação dos pães. Você que nos assiste, presta bem atenção no que Deus quer falar com você. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto, descansem um pouco. E eles se afastaram do barco para o lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. E eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e lhes dar de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo se assentar em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 150, tomando os 5 pães, os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida entregou os seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre eles, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. O que nós queremos, o nosso foco, que não é exatamente a quantidade de pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Também o nosso foco não é fazer a conta dos que a Bíblia não menciona. O nosso foco aqui é exatamente o que aconteceu antes da multiplicação dos pães. Quando os apóstolos que tinham se reunido com Jesus, eles vieram contando tudo o que eles tinham feito, que Jesus tinha dado autoridade para eles fazer. Não é? Eles oraram, por pessoas, eles impuseram as mãos em pessoas e houve ali uma manifestação poderosa do Senhor através da vida deles, porque eles mesmos tinham visto o que eles tinham feito e eles ensinaram aquilo que Jesus ensinou a eles.
Porém, é claro que a motivação daqueles discípulos, e não é só a motivação daqueles discípulos, a motivação dos judeus, quando eles dizem que eles esperam o Messias, eles esperam o Messias como o rei Davi. Eles esperam o Messias como o libertador de Israel. E é verdade, é libertador mesmo. Mas esperam o Messias como o libertador do Estado de Israel, do povo judeu, o libertador das garras daqueles que os oprimem. Então, essa era a mesma motivação dos discípulos andando com Jesus, viam e diziam a respeito dele como o Messias, e que no momento certo, na hora certa, Jesus então ia falar: bom, agora traz aí a coroa, traz a capa, porque eu agora vou me declarar rei. Eles esperavam exatamente isso, né? Que acontecesse isso de alguma forma. Eles viam a manifestação do poder de Jesus, eles receberam a autoridade de Jesus para operar milagres. Então eles viam que tinha algo mais do que um simples homem, porque eles mesmos confessavam isso. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Porque eles sabiam que nele havia poder, mas eles pensavam que esse poder ia ser usado para um rei, para um governante, para alguém que ia desbaratar os romanos e que ia desbaratar todos aqueles que estavam lá ocupando o seu território. Como até hoje eles esperam a vinda do Messias, e que eles estão esperando em Israel, por ocasião até mesmo de fazer o terceiro templo, que o Messias vem para libertar eles e fazer deles uma nação de verdade. Jesus veio para trazer o reino de Deus na terra. Eles não entenderam isso. Então eles acharam o seguinte, que eles eram súditos. Eles mesmos diziam assim: olha, quando você estiver no seu reino, a mãe de um jeito, põe uma direita, outra esquerda. Estavam preocupados ali com a formação dos ministérios, né, dos ministros, ou sei lá se tem ministros, né, lá, naquela época, mas dos governantes, dos homens que iam, os governadores que iam ser governadores, que iam ali ter autoridade sobre o povo. Então eles tinham essa ambição no coração, não tinham percebido, não tinham entendido, até mesmo até o momento da morte de Jesus, não tinham entendido o que é realmente que ele estava querendo dizer. Quando Jesus se levanta para lavar o pé deles, aí que eles ficaram mais assim, um parafuso, porque ele era o Messias, ele era alguém que Pedro tinha confessado ser ele o Cristo de Deus. E aí ele mesmo, o próprio Pedro, que confessou isso, o Senhor não vai lavar meu pé, porque eles não viam o reino de Deus como alguém que não exerce autoridade, ao contrário, se humilha e se coloca na posição de alguém que é servo. Mas ele mesmo disse que ele veio para servir. Ele veio para servir não só o povo, mas ele veio para servir ao Pai, porque ele foi enviado pelo Pai para cumprir o propósito do Pai, assim como nós somos enviados por ele para cumprir o propósito dele na nossa vida. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que eles estavam com essa expectativa, estavam felizes. Porém, Jesus então olha para eles e fala assim: bom, viu que eles estavam cansados, nós vamos para um lugar. É claro que Jesus já tinha em mente aquilo que ele ia instruir, não só os discípulos, mas ele ia trazer uma instrução para todas as gerações, que chegou até nós no dia de hoje. Então eles vão para um lugar deserto, mas o povo veio atrás deles. E a Bíblia diz que quando Jesus saiu do barco, ele viu a grande multidão e teve o quê? Compaixão deles. Quando Deus olhou para o céu e viu a humanidade perdida, teve compaixão da humanidade, que ela seria destruída pelo próprio decreto de Deus, porque o pecado se manifestou para destruir o homem, mas Deus não quis a destruição dos homens. Ao contrário, ele teve compaixão, como Jesus está mostrando aqui. Ele fala com a grande multidão que vieram até a pé atrás de Jesus para ouvir o que ele tinha para ensinar. Não era, talvez alguns vieram até mesmo atrás de alguns milagres, mas a maioria veio para ouvir
ouvir. E aí ele teve compaixão e ele começou a ensinar muitas coisas para eles. Imagina, gente, vocês conseguem imaginar você sentado ouvindo o próprio Jesus te ensinar? Acho que a voz dele entrava até no espírito de cada pessoa. Imagina aquela voz que na identificação do nosso espírito ela vem de uma forma muito suave, trazendo ensinamentos que a gente fica deslumbrado de ouvir, tal como Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir ele falar. E aí eles também estavam ali sendo ensinados. Jesus está ali pregando e Jesus sabia que eram muitas pessoas. Conhecia tudo. Ele conhecia que o homem sente fome. Ele sabia que os homens precisam beber, precisam comer. Ele sabia de tudo isso. Aí os discípulos vêm, claro, que ele estava exatamente esperando isso para ensinar os discípulos. E para nós, coisas maravilhosas a respeito do texto. Então ele chega e fala para Jesus: olha, Senhor, eles tiram o cara aqui, deserto, é verdade. Manda embora para que o povo possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. O que eu vejo aqui? Eles não queriam assumir a responsabilidade sobre o povo. Tudo bem, não ouviram a palavra, tudo bem, vieram atrás de Jesus, mas a responsabilidade de alimentar o povo não era dele, não é nossa. Opa! Mas Jesus ainda vira para eles e fala assim: dá algo para eles para comer. Imagina. Parece até uma coisa incoerente, porque a Bíblia diz que tinha 5.000 homens. Vamos dizer que só tinham 5.000 homens, já é incoerente. Para vocês dar comida para eles. E eles então vão usar a razão. E normalmente a gente sempre, quando se depara diante de um problema, a gente sempre vai ver o tamanho do problema. Eles olharam e viram a multidão, que era grande, olharam o problema, viram a dimensão do problema. Assim a gente faz também. Muitas vezes, antes da gente seguir a instrução que Deus foi para eles, eles tinham acabado de vir ensinar e operar em nome de Jesus. Mas na hora de usar essa autoridade, esse poder, eles usaram o raciocínio humano. E disseram: olha, olharam para a circunstância, olharam para o tempo, né? Está escuro, já está tarde, não tem barzinho, não tem padaria aqui perto. E aí, mas Jesus fala para eles uma coisa que parece incoerente: dá vocês para eles de comer. E eles então vão exatamente mostrar para Jesus que eles avaliaram a situação, avaliaram o problema. Olha o problema, Senhor, olha o tamanho do problema. Vou explicar para o senhor o tamanho do problema. Então eles falam assim: ó Senhor, isso vai exigir 200 denários. Eu não sei quanto é 200 denários, eu sei que é muito pão, é muito dinheiro para comprar muito. Se imagina aí, comprar um pão para cada pessoa. Vamos dizer só 5.000. Um pão para cada um deles. E um pão mais saciar. Então tá bom, 2 pães, 10.000 pães. 5.000 pães ou 10.000 pães. Mas tinha mais do que isso, então precisava lá uns 30.000 pães ou mais. Realmente ele falou: 200 denários, olha o tamanho do problema, Senhor. É melhor só mandar eles voltar para casa, eles saírem para aí, a responsabilidade é nossa. Mas Jesus nos chama para nos responsabilizarmos pelaquilo que Ele designou para a gente fazer, que é justamente ter compaixão do povo e dar alimento ao povo. Ele nos deu, Ele é o pão da vida. Ele nos deu o seu próprio corpo como alimento para nós, para que a gente também faça exatamente como os discípulos tiveram que fazer, e alimentar o povo que estava faminto. O povo estava com fome, o povo estava com sede, assim como o homem do mundo, a mulher do mundo, que está debaixo do pecado, está constantemente com fome
e com sede. A prova é que a gente precisa até a geladeira, precisa até o fogão, precisa até para pegar comida para comer, porque se a gente passar um dia inteiro sem comer, eu falo para você, quando chega meio-dia, 1h, mais ou menos, eu já estou tremendo. Agora imagina, esse povo estava lá o tempo todo com Jesus, não viram nem a hora passar, mas imagina quando está terminando ali a meditação, que os olhos deles já estavam, não é hipnotizados, mas eles estavam tão saciados pela palavra, que aí quando eles vão olhar e voltar para a vida normal, o estômago já faz uau! O estômago é a primeira coisa que se manifesta quando você cai em si. E a fome veio. E Jesus vira para eles e diz assim: dá vocês para eles de comer, porque esse é a incumbência que ele entregou para nós. Ele opera um milagre, ele abençoa, mas a tarefa de dar pão, de dar às pessoas de comer, é nossa. De pregar o evangelho, é nossa. Aí falaram esse problemão para Jesus, mostraram para ele a realidade que eles estavam vivendo. Jesus nem olhou para a realidade que eles estavam dizendo, porque ele fez uma pergunta que ele não fez só para os discípulos. Ele fez essa pergunta para todas as gerações. Ele faz a pergunta para todos nós: quantos pães tem? O problema é grande, né? A multidão é grande. Quantos pães você tem? Oh, em outro texto, eles responderam para Jesus assim: tem 5 pães das meninas, o que é isso? O que é isso? O que essa quantidade aqui é para todas? Ele novamente arrasou com Jesus e mostra a grandeza do problema, tentando fazer Jesus. Mas Jesus não questiona eles, porque Jesus está ensinando para eles qual é o propósito deles, como discípulos de Jesus, como servos do Senhor. E como os discípulos de Jesus, eles simplesmente só falam assim: ó, faz o seguinte, pega a multidão e se assentar. E ele então pega aqueles 5 pães e 2 peixes e olha para o céu e ora, parte os pães, parte os peixes e dá para os discípulos assim: ó, agora vocês vão lá e servem eles. É o que ele faz conosco. Ele já nos deu o pão. Toda ceia a gente celebra aqui na memória de Jesus, assim: este é meu corpo, que é partido por amor de vós. Este é meu sangue, que é derramado por amor de vós. Então, ele diz assim: façam isso todas as vezes. A gente tem que lembrar quem somos. Tem que lembrar o que ele nos confiou para fazer. A gente tem que lembrar como ele nos enviou para servir. E não só isso, para também alimentar, trazer um alimento de vida para o povo, levar a água da vida para o povo e levar o corpo do Senhor, o corpo eterno que dá vida a toda a humanidade. Então ele ordena que eles sentam e eles comem, né? Entrega os discípulos, e a Bíblia diz que os discípulos serviram o povo, e depois disso diz que eles comeram e ficaram tão satisfeitos, tão satisfeitos. Eu imagino o seguinte: como eu fiz a conta aqui, se cada um comesse 2 pães, não ficaria satisfeito não. Mas a Bíblia diz que eles ficaram tão satisfeitos que ainda sobrou 12 cestos. Ele está querendo dizer o seguinte: ó, enquanto você é chamado para pregar a palavra, a minha palavra, a me servir, a distribuir o pão para o povo, eu ainda reservei ainda para Israel 12 cestos, que é das 12 tribos de Israel. Amém. Ele reservou 12 cestos. Então tem para nós e tem para Israel. Quando vier o Messias, quando vier a palavra do Senhor para o povo judeu, a alimentação, vai ter um alimento também para o povo de Israel. Então ele não deixou o povo de fora. E o que
que isso me chama a atenção, gente, é que a gente está sempre vendo as situações como elas nos apertam, como elas nos afligem, como qualquer notícia que seja contrária àquilo que a gente está vivendo, ela causa um impacto forte em nós. Causa. A gente fica meio que balançado, meio que temeroso, porque o que acontece com eles acontece com a gente. Quando a gente olha, a gente começa a olhar para o tamanho do problema, né? Começa a fazer as contas do supermercado. A gente começa a olhar aquilo que está diante dos nossos olhos. E muitas vezes os nossos olhos mostram exatamente aquilo que pode nos levar a nos distanciar da fé em Cristo Jesus. Porque o que os nossos olhos carnais podem ver são circunstâncias que vão nos amassar e vão nos oprimir. E a gente então olha para aquelas circunstâncias e fala: mas como é que eu vou fazer? Estava tão bom, mas o negócio apertou. E a gente faz exatamente isso. A gente olha e fala: olha, o que eu faço com isso? Para fazer isso, eu precisava de tanto. Para ter exatamente aquilo que eu preciso, eu precisava de tanto. Mas eu tenho só 5 pães e 2 peixes. Se eu comer de manhã os 5 pães e 2 peixes, de tarde eu não tenho café da tarde. Posso até ter de tarde, mas no dia seguinte eu não tenho. Mas o que Deus ensinou para o povo no deserto, quando Ele enviou o maná? Ele enviava a porção de cada dia. O homem tentando se precaver, né? Opa, vou ser previsível, vou ser prudente, vou ser, né? Ó, parece até bom, né? Eu vou, de alguma forma, eu vou procurar trazer uma certa apoio, uma certa segurança. De repente falta amanhã, né? Então já vou separar hoje de amanhã. E eles fizeram isso no deserto. Só que quando eles foram comer no dia seguinte, estava podre. Porque Deus tinha dito que era porção diária. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele mesmo disse isso. E o pão vivo que desceu do céu partido é o pão que nós entregamos para o povo comer. E os peixes são a carne do Senhor, que a gente põe para o povo se alimentar da palavra de vida, que dá certeza daquilo que eu disse aqui, a convicção da presença do Senhor no nosso meio. A gente tem a convicção de que nada pode mudar essa convicção. Quando os nossos olhos olham, os nossos olhos querem dizer para nós: olha, está tudo errado, não é isso? Os nossos olhos dizem: está tudo errado. Você está numa sinuca de bico. Jesus não virou para os discípulos e falou assim: rapaz, não tinha pensado nisso não, né? Olha Jesus conversando com você: o Senhor, olha só, olha a multidão. Vocês têm problema? Não, Senhor, olha, 200 denários, olha o tamanho da multidão. Cara, ninguém tem nada? Ninguém tem? Poxa, e também não tem nem padaria perto. Eu vou mandar o povo embora. Problema deles, não é isso? Eles se vivem. Eles vieram atrás de mim, não é? Porque Jesus não chamou essa multidão para ir atrás dele. Eles foram atrás de Jesus porque eles queriam ouvir o Senhor e ensinar eles. Então, Jesus falou: mas eles vieram atrás de mim, então não. Jesus nem responde para os discípulos quando eles apresentam a razão humana, quando eles apresentam a Jesus. Jesus não vê problema nenhum, porque nas mãos do Senhor, nas mãos dele, 5 pães e 2 peixes é o suficiente.
Muitas vezes a gente tem nas mãos um pouco, mas não apresenta o Senhor. E o que a gente tem é o suficiente para Ele operar o milagre. Precisamos saber como. Você acha que os discípulos sabiam como é que Jesus ia multiplicar isso aí? Quando Jesus falou, mandou ele sentar, eu imagino os discípulos um olhando para o outro. Ó, não é não? Pensa nisso. Um discípulo olhando para o outro e falou assim, não entendi nada, na hora. Dessa vez ele pirou. Não é porque 5 pães, 2 peixes vai dar. Mandou 5 mil. Né? Mas tudo bem, mandou essa multidão inteira sentar para quê? Né? Para quê? Se só tem 5 pães e 2 peixes, não vai para ninguém. Mas eles mandaram pouco e ficaram naquela expectativa, olhando o que é que Jesus vai fazer. Não imaginavam o que Jesus ia fazer. Só que Jesus não precisa ser questionado o que Ele vai fazer e como Ele vai fazer. Ele é Deus. Ele cuida daqueles que o buscam, porque eles buscaram o Senhor. Eles foram até atrás deles para ouvir Jesus ensinar. Eles buscaram o Senhor e, como diz a palavra do Senhor, Ele não abandona nenhum daqueles que vieram até Ele. Amém. Ele não lança nenhum daqueles que vieram até Ele fora. Mas Ele, a Bíblia diz que Ele teve compaixão e trouxe esta. Quando Ele diz Ele teve compaixão, Ele trouxe para si a responsabilidade de cuidar daquelas pessoas e de dar àquelas pessoas o que eles foram buscar. E aí Ele não questiona. Ele simplesmente é isso. Vocês têm isso, é o suficiente. Não falou isso para ele, né? Mas para Jesus era o suficiente. Ainda que fosse só um pão e um peixe. Não importa se fosse meio pão e meio peixe. Não é porque é 5, 7, porque é o perfeito, né? Mas ele pega e os discípulos estão lá olhando assim, ó, imagina assim, ó, de braço cruzado, olhando. Mandou todo mundo sentar, ficar perto do povo e ficar olhando. O que ele vai fazer? Eles viram Jesus pegar o pão, eles viram Jesus levantar o pão e orar. Coitado, né? Coitado. Olha o que ele está fazendo. Jesus então parte o pão e põe no cesto. Imagina. Gente, a Bíblia não diz. Mas eu posso imaginar. Como o discípulo vai lá pegar aquele cesto, olha, pega aqui, leva lá para eles. Pega aqui, leva lá para eles. Ele vem para pegar, meio que incrédulo, né? Ele vê um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe jogado, colocado lá no cesto. Quando ele chega para pegar, ele olha e vê o cesto cheio. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu fiquei imaginando a viúva, que Elias chega para a viúva e diz assim, olha, Deus inclusive fala para Elias assim, ó, você vai lá para Sarepta, você vai para até uma viúva, e lá você vai ser sustentado por ela. E aí então o Elias chega lá, a mulher está lá fora, pegando os gravetos para cozinhar. E ele falou, e aí, tudo bem, tá, senhora, tá bom? Ah, tá bom. E aí, o que está fazendo? Eu estou juntando uns gravetos aqui e estou aqui fazendo um bolo para mim e para o meu filho, e um pouco de água, e depois vamos morrer. Oi? Ele disse, oi? Não, ele não falou isso, né? Mas nós falamos, oi? E aí o Elias falou assim, vira para ela, olha, vou fazer o bolo para mim, para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Não, você vai fazer primeiro para mim, tá bom? Pensa no egoísmo, gente, parece errado. Não, ele fala, faz primeiro para mim, ela não questiona, ela faz primeiro para ele. Mas ele diz assim, porque não faltará, aleluia, não faltará o azeite
E a farinha? Oh, Não vai faltar? Deus, aleluia. Eu fico pensando como isso se deu. A gente às vezes olha, parece tudo folclórico, parece tudo uma história mesmo. Não, é verdade. O nosso Deus é verdadeiro, Ele opera milagres até o dia de hoje. Aleluia, Jesus. E lá, em outro texto, não foi no mesmo texto que Ele mandou pegar as vasilhas? Já nem lembro, não foi, né, o pastor Luciano? Não foi, né? Nesse texto que ela mandou pegar a vasilha? Não, foi em outro texto que mandou pegar a vasilha, que eu explicar ela. Esse foi Eliseu. Foi Eliseu que fez isso. Sai daí, Eliseu, eu não quero ele. Então, mas aí, vocês imaginam isso? Então ela está fazendo ali o bolo. Pegou a farinha, pegou o azeite, amassando. Ela amassa o bolo do Eliseu. Vai lá, faz o bolo, entrega para o Elias, né? Vai lá e entrega o bolo para o Elias, para ele comer. Aí ela volta lá para dentro. Quando ela volta, ela olha lá, a farinha está lá, e o azeite está lá, e o pote está cheio de farinha, e o outro pote cheio de azeite. Ela vai e faz para ela, faz para o filho, e olha de novo, pegou a farinha, quando volta, o pote está cheio de farinha e o pote está cheio de azeite. Todo dia ela vai lá, olha, o pote está cheio de farinha e de azeite, conforme o Senhor Glória a tinha Deus. dito. Aleluia, Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, gente. Eu estou pregando para mim, gente. Porque Deus já falou isso comigo antes. Até mesmo que ia acontecer a situação aí. Mas Ele é Deus. Ele quer que a gente entenda e confie de que Ele não olha para a circunstância e nem para os problemas que estão nos afligindo. Ele olha para aquilo que tem nas nossas mãos, que é a nossa fé, ainda que seja pouca, como 5 pães e 2 peixes. Ele pega esse ingrediente e multiplica e opera grandemente através daquilo que Ele tem Glória a Deus. visto e usado nas nossas mãos. Oh, glória a Deus. Então, eu imagino que aquilo que Deus quer nos ensinar no dia de hoje é que nos faz nos sentir seguros nas mãos dele. Aleluia. Seguros. Aleluia, Jesus. Estão aí perseguindo você, estão fazendo acusações. Para eles isso não é problema. Sabe por quê? Porque Ele defende os seus. Quando os seus confiam nele. O que foi que eu li hoje de manhã? Você lembra do texto? Do salmo? O dia todo aquele salmo ali no meu celular. Porque Ele guarda e abençoa os que temem a Ele. Ele não nos abandona. Pode o diabo tentar nos convencer, seduzir, né? Eu falei aqui no começo. Nos seduzir com palavras de sedução, dizendo: olha aqui. Ele virou para Jesus e falou assim: olha lá, olha o tamanho do mundo, vê a glória do mundo, eu te dou isso aí. Não, ele continua fazendo conosco. Olha só, você está meio rascado. Nós não estamos, porque estamos nas mãos do Senhor. Então, nas mãos do Senhor não tem rascada nenhuma. A Bíblia diz que os embaraços estão no mundo, não nele. Amém. Nele está a nossa vida. E eu digo que já estou quase terminando. Eu tenho visto esses dias, e isso tem enchido meu coração de alegria. Eu já vi tantas coisas que Deus fazer, mas tem muitas vezes que as coisas acontecem, que o Senhor faz as coisas na nossa vida, e a gente vê, se alegra, mas logo esquece. Não coloca atenção naquilo que Deus está realizando, fazendo. Mas esses dias eu tenho observado, tenho guardado, tenho olhado, tenho me alegrado todos os dias naquilo que Deus está fazendo conosco. Como Deus está fazendo as coisas de maneira que a gente vai se embora. Deus está mudando as
E a gente tem que perceber isso. O que ele vai fazer? Não precisa perguntar. Os discípulos só viram o que ele ia fazer. Nós também. Ele está fazendo? A gente não está fazendo. Se ele vai fazer uma coisa grande, se ele vai fazer uma coisa pequena, é ele, é dele, é para ele. Não é? O que nos importa é fazer a vontade dele, é cumprir o chamado dele para a nossa vida. E não deixar que as circunstâncias venham dizer para nós em quem nós devemos confiar. Porque a circunstância fica perguntando para nós: em que você confia? Olha o tamanho do problema. Você tem aí 200 denários para comprar tanto de pão? Não tem. Então, e aí? 5 pães e 2 peixes vai dar para você resolver a questão? É hora de você dizer assim: vai. Amém. Porque eu sirvo a Deus, que é Senhor de todas as coisas. Amém. Que nada disso importa para Ele. Nada é empecilho para Ele operar. Ele é o Criador de todas as coisas e mudar a sorte, não só minha, mas de todos aqueles que vêm e confia nele e guarda seu coração na confiança do Senhor. Amém? Amém. Eu creio que Deus falou para mim e falou para você. A gente precisa guardar isso, né? Porque assim, a gente até ouve a palavra, se alegra com ela, diz: nossa, como Deus falou comigo. Mas o que a gente tem que fazer é guardar a palavra e lembrar dela o tempo todo. Perseverar, crendo, todos os dias. Até se amanhã vir tempestade, persevera crendo. Se amanhã vir terremoto, persevera crendo. Se amanhã vier fogo, persevera crendo. Porque logo vem a brisa. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos orar a Deus. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Sim, Jesus. que tem falado aos nossos corações. Que verdadeiramente nós possamos, ó Deus, guardar no nosso coração, Amém. todos os dias que a gente levantar, se lembrar de que o Senhor é Deus, e que o Senhor governa, e que o Senhor está no controle completo da nossa vida, e que nada, Senhor, é obstáculo ou empecilho, Amém. nada pequeno diante do Senhor, da grandeza do Senhor. Eu posso não ter nada, mas o que eu tenho, eu apresento ao Senhor. Assim como Pedro e João, Senhor, na porta do formal, disseram: o que eu tenho, eu te dou. E nós temos, Senhor. Nós temos algo tão poderoso em nós, Senhor. Se nós cremos em verdade, que a nossa fé, a tua palavra diz que a fé vence o mundo. O mundo. Glória a Pelo Deus. que nós possamos exercitar a nossa fé. Porque o Senhor nos prova, Senhor. Não só quando a gente prega uma palavra, quando a gente fala, é muito bonito isso. Mas o Senhor nos põe à prova. Para viver aquilo, para viver aquela comprometo. Quando nós esperamos e confiamos no Senhor, Pai. Obrigado por tudo, pela tua palavra. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Você quer cantar? Glória a Deus. Amém. Então a gente já sabe, né? Está vendo aí o fim aí? Fim? É para desligar, você não vai anunciar da mudança do horário? Tem um fim aí. Vai anunciar a mudança do horário. Ah, sim, olha, eu quero avisar que o pessoal da internet, que é a pela internet, que a partir do próximo domingo, o nosso culto, ao invés de ser às 19h30, vai ser às 19 horas. Nós vamos voltar, na realidade, o horário original nosso, Isso. que era às 19 horas. Está até na placa da nossa igreja, horário original. E esperem, nós vamos ter uma surpresa. Daqui 2 semanas, a gente tem uma surpresa. Uma surpresa. Vocês vão nos ver em outro lugar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ir. Então, fique em cima. Lá em cima. Aqui. Lá em cima. Lado direito. Lado direito. Viu a palavra fim lá em cima? Ah, estou vendo. Glória a Deus. Esse é do
diferente. Obrigado. Então, terça-feira.